A Aprendia vai conversar com vocês hoje sobre as sentenças condenatórias do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foram anuladas pelo ministro Edson Fachin da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Mas antes você já sabe, vai lá, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos para a gente manter sempre o nosso papo equilibrado e de bom senso. Eu vou dividir esse tema em 2 episódios. Hoje nós vamos falar sobre a parte jurídica e num próximo episódio nós vamos falar sobre as consequências políticas desse tema. Primeiro eu quero dizer que o ministro Gilmar Mendes, presidente da segunda turma, ele levou para o pleno a arguição da suspeição do ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro, dizendo que o Sérgio Moro ele foi parcial e que por isso ele contaminaria o processo. Se isso ocorrer, se o pleno decidir assim, dessa forma, esses processos têm que ser tornados nulos. Nulo é aquilo legalmente que nós dizemos que todos os atos jurídicos realizados e todo instrumento probatório dessas ações penais não tem valor. É como se a gente dissesse que todo esse dinheiro que foi bloqueado na força-tarefa, porque uma coisa vai contaminar a outra. Isso vai virar um efeito dominó. Esses 44,4 bilhões que foram repatriados na Operação Lava Jato, como sendo dinheiro ilícito, roubado dos cofres públicos pelos diversos réus, não existisse. Terão que, inclusive, ser devolvidos àqueles que o entregaram ao Poder Judiciário. Isso é uma irresponsabilidade. Estão fazendo política em cima de fato legal. Eu não quero aqui dizer se o presidente Lula ele estava errado ou estava certo. Isso não me compete. Isso compete ao Poder Judiciário e às provas que lá constam. Agora, você anular as sentenças condenatórias arguindo suspeição do juiz, você tem que tornar nulo tudo. Ele não foi só parcial, então, quando ele deu a sentença, ele foi parcial, então, da conduta e no trâmite processual? E o Supremo Tribunal Federal só viu isso hoje porque o Supremo Tribunal Federal, ele julgou em plenário a competência da Vara Federal de Curitiba. Ele disse que a 13ª Vara Federal de Curitiba era competente para julgar, tramitar os processos, determinar, proceder legalmente, tudo que dissesse respeito aos processos e às investigações da Operação Lava Jato, e entre eles os processos que constam do ex-presidente Lula, que teria recebido benefícios, dinheiro, para a compra do sítio em Atibaia e do triplex. Em nenhum momento eu vejo alguém dizer que o presidente Lula é inocente, não consta isso nessa decisão do STF. Então nós não estamos discutindo inocência, nós estamos discutindo vício processual. Isso é um termo técnico. Agora, é muito estranho que a partir do momento que o deputado Daniel Silveira foi preso por decisão do Supremo Tribunal Federal e mantido lá por um grande acordo que foi feito com o presidente do Congresso Nacional e com o silêncio do presidente Bolsonaro, no dia seguinte a essa decisão contra o Daniel Silveira, os processos, o sigilo bancário e fiscal contra o seu Flávio Bolsonaro foram restabelecidos, as rachadinhas do Queiroz tornadas nulas, e agora o ex-presidente Lula, depois de 4 anos, tem o seu habeas corpus julgado de forma monocrática, contrariando a decisão do plenário do STF, dizendo que a competência não é da Vara Federal de Curitiba. E aí o ministro Gilmar Mendes vai além. Ele leva para a segunda turma a arguição de suspeição do ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro, que uma coisa que não estava e não faz parte da decisão monocrática do ministro Edson Fachin. Qual é a intenção disso? Política a gente vai falar depois, mas a intenção jurídica
É o que? Acabar com a Operação Lava Jato? É acabar com o combate à corrupção no Brasil? Deve ser, porque há nas redes sociais vídeo do seu ministro, do seu Gilmar Mendes, esse pilar da moralidade pública, vídeo dele contra a Operação Lava Jato. Há vídeo dele acusando todos aqueles que estavam trabalhando na Operação Lava Jato, não é de agora, é de antes. Aliás, ele sempre julgou contra tudo que a Operação Lava Jato levou para o Supremo Tribunal Federal. Nós, cidadãos de bem, queremos uma gestão pública eficiente, honrada, correta e dentro da moralidade pública. Mas ninguém está discutindo isso agora. Eles só querem saber de política. E que política é essa? Se é uma política contra os interesses do país. Agora, o seu Gilmar Mendes, voltando a ele, é um que o senhor Jorge Cajuru, senador da República, acusou agora na porta do Supremo Tribunal Federal de ter 20 milhões de patrimônios ilícitos fora do país. É o mesmo que o ex-ministro Joaquim Barbosa acusou no plenário de ser chefe de quadrilha. Com ele, partícipe da opinião dele, vem o outro também, ministro, amigo do Lula, o senhor Ricardo Lewandowski, aliás indicado pelo próprio ex-presidente, e diz que o ministro Sérgio Moro é suspeito. Logo ele, o senhor Ricardo Lewandowski, que é acusado agora por prefeito de uma cidade grande, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, de ter recebido propina para julgar a favor de políticos condenados na lei da ficha limpa para que pudessem assumir as prefeituras de diversos municípios do Brasil, pelo menos 220. Que Supremo Tribunal é esse? Que não observa a Constituição, que julga de acordo com as suas conveniências. Que Supremo Tribunal é esse? Que Supremo Tribunal Federal é esse? Que desfaz de todo um instrumento probatório, que vai contra, não é só o juiz Sérgio Moro, não. Quando ele argui a suspensão do ministro Sérgio Moro, do ex-juiz, ele se esquece que outros 14 juízes mantiveram a condenação. E vou além. O Superior Tribunal de Justiça chegou a aumentar a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então não quero saber se o ex-presidente é inocente, se ele não é inocente. O que eu quero é que o Supremo Tribunal Federal comece a fazer nesse país uma coisa que é obrigação dele: salvaguardar a justiça e a Constituição Federal. O que o Supremo Tribunal Federal faz hoje é gerar uma instabilidade jurídica, porque as suas decisões atingem toda a estrutura do Poder Judiciário brasileiro e gera uma instabilidade política que faz com que ele fique soberano sobre as decisões a serem tomadas no nosso país. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Espero que esse quadro mude, mas a gente vai voltar no próximo episódio a conversar sobre isso. Paz e bem, um beijo no coração.